Boa noite. Algumas semanas atrás, não foi semana passada, mas algumas semanas atrás, eu falei sobre as emoções do líder, né? O quanto que as emoções do líder influenciam na equipe, e daí eu tinha prometido para vocês que ia falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Vou falar então sobre esse assunto, olhando um pouco mais para a liderança. E isso, as informações que eu vou tirar aqui, que eu vou falar aqui, foram tiradas de um artigo. O artigo são 5 passos para potencializar a inteligência emocional. Então lá achei algumas dicas para trazer para vocês aqui. Então é o seguinte, imagina uma pessoa que nunca perde o controle, que ela está sempre, independente dos problemas que ela está enfrentando, ela sempre está no controle da situação, né? Ela sempre fala gentilmente, ela sempre ouve quando alguém vai falar para tomar uma decisão, as decisões dela são sempre bem calculadas. Com certeza essa pessoa não é o Gregory House, né? Para quem já assistiu aqui o Gregory House. Então, tudo que eu vou falar aqui são opiniões da Bruna Martizuni, que foi a fundadora da Clarion Enterprise, que é quem falou sobre o artigo. Então essas características com certeza são de alguém que tem níveis elevados de inteligência emocional. Aí parece um pouquinho mais com a Cud, né? Doutora Cud. Para quem conhece a série House sabe que ela é bem mais controlada que o House, né? Tá, e o que é isso? Então, inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade de entender e digerir emoções pessoais, emoções suas e das pessoas que te rodeiam. Então não é só gerir a sua emoção, mas também das pessoas que estão ao seu redor. E como que você pode potencializar isso daí? Conseguindo alguns passos aqui. O primeiro deles é o autoconhecimento, tá? Então, ter o autoconhecimento, principalmente quando você está numa posição de liderança, significa você ter uma visão clara dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos. Exige de você também uma certa humildade para que você possa reconhecer que você não é o centro do universo, né? Como o Felipe já falou uma outra vez, né? E aí vai algumas dicas. Primeira dica é tenha um diário, tá? Então, o diário ajuda você a ter o autoconhecimento, porque você começa a escrever alguns pensamentos, algumas coisas que aconteceram no seu dia a dia e tal, e você vai ver como que de fato você reage ou como você reagiu em uma determinada situação. Porque quando você está falando da situação é muito fácil. Em tal situação eu faria isso, eu faria aquilo, né? Quando você está ouvindo alguém falar sobre um assunto, você sempre pensa, não, mas se fosse eu faria desse jeito e tal. Só que quando você está na situação você reage diferente. Às vezes muito diferente até do que você esperava. Então você anotar essas coisas para depois você ler, ou para que você pelo menos relembre, vai te ajudar a te conhecer melhor. Tá? Procure ficar calmo, né? Então quando você estiver experimentando algum momento de frustração, emoção forte e tal, procure se acalmar e lembre que você escolhe como você quer reagir, né? Você não pode impedir que os problemas aconteçam, isso é fato. Mas você pode escolher como você vai reagir aos problemas. Você não precisa sair por aí chutando o pau da barraca, né? Você pode se controlar. E aí, falando de controlar, vamos falar então do segundo passo, que é o autocontrole, tá? Então, os líderes que conseguem se controlar, eles raramente atacam os outros verbalmente, ou tomam decisões apressadas, né? Ou no momento ali de emoção, né? Ou até mesmo eles se comprometem com coisas que estão fora de seus valores. Então o autocontrole tem tudo a ver com você estar no controle da situação. E isso é muito importante para que você consiga então utilizar a sua inteligência, certo? Porque geralmente quando a gente deixa a emoção aflorar, a gente não consegue raciocinar. E aí a gente acaba não usando a nossa inteligência, né? E aí é preciso que você então conheça os seus valores. Se você não... Eu acredito que todo mundo tem, mas... que você crie, né, seu pilar, que você conheça bem, que você tenha uma boa noção dos seus valores. Então, você tem ideia de até onde você está disposto a se comprometer ou que você não está disposto a se comprometer? Quais são os valores mais importantes para você? Né? Então, gaste um pouco de tempo para meio que escrever o seu código de ética. Né? Então, é importante que você tenha esse seu código de ética para que você, então, possa ter os seus valores. Responsabilize. Então, a gente sempre tem aquela tendência de colocar a culpa nos outros. Então, quando acontece algum problema, a gente sempre gosta de culpar a outra pessoa, ou a gente sempre procura alguma coisa para culpar, né? Seja a pessoa, seja uma situação. Só que para você ter autocontrole, você precisa assumir a responsabilidade, assumir os erros,
para que você ganhe também o respeito das pessoas que te rodeiam. E pratique se acalmar. Então, uma das dicas que o artigo dá aqui é você escrever as coisas negativas, por exemplo, num papel e depois você rasgar esse papel. Então, estou com vontade de repente, xingar alguém, sei lá. E aí você, em vez de falar isso para a pessoa, você escreve no papel tudo o que você gostaria de dizer para aquela pessoa, né? Com todos os seus direitos. Então você escreve tudo o que você gostaria, você lê aquilo como se você estivesse falando para a pessoa, lógico, em algum lugar reservado, né? Que a pessoa não esteja vendo. Depois você pega, beleza, tá, rasga o papel e beleza, vai embora. Né? E aí isso vai te ajudar a se acalmar. Você vai colocar para fora. Porque também não é bom você ficar guardando as emoções. Você fica... Às vezes tem pessoas que assim, não fala, né? Acontecem os problemas, ela não fala, só que fica guardando também, não coloca para fora. Então isso também não é bom. Então coloque para fora, mas sem prejudicar, sem afetar as outras pessoas. Terceiro passo é a motivação, tá? Então, segundo Martinuzzi, que é a fundadora daquela empresa que eu falei para vocês no início, líderes automotivados, eles trabalham constantemente em direção às metas e têm elevados níveis de qualidade para o seu trabalho, tá? E essa motivação que eu estou falando aqui não é uma motivação externa, não é uma motivação passiva, mas é uma motivação ativa. Então, seria assim, motive-se, né? Procure estar sempre motivado. E aí, para você poder estar sempre motivado, você precisa rever por que você está fazendo isso. Então, por que você está nesse trabalho? O que te motivou a vir para cá? É importante, de vez em quando, você pensar nisso, para que você se motive, né? Vim para a Ubisoft porque é uma empresa legal, porque é uma empresa que está sempre trabalhando com tecnologias novas, porque está sempre compartilhando conhecimento, e daqui a pouco você vai sentir orgulho de trabalhar aqui, né? Quando você não faz isso, quando você não começa a rever essas coisas, você começa a ver só os pontos negativos, e aí você precisa de alguém te incentivando ali para que você esteja feliz, alguém te dando dinheiro, alguém te dando alguma coisa, alguém mostrando para você que tem outras empresas que não é tão legal como aqui e tal, e isso não é bom. Você, numa posição de liderança ou não, precisa estar sempre motivado para que você consiga usar a sua inteligência emocional. E saiba em que posição você está. Então, assim, determine quão motivado você está para liderar. Então, se você quer assumir, por exemplo, uma posição de líder, você precisa saber se você realmente tem interesse de fazer isso. Ou se você está fazendo isso porque alguém falou que você tem que fazer. Se você falou porque alguém, né, se você está fazendo porque alguém falou que você tem que fazer, provavelmente você não vai conseguir utilizar bem a sua inteligência emocional. Os líderes motivados, eles são, de certa forma, otimistas, né? Por quê? Porque independente da situação que enfrentam, eles estão sempre pensando, não, vai melhorar. Não, a gente vai dar a volta por cima, não, a gente vai resolver essa situação, tá? E haverá sempre algo de positivo, né? Você tem que procurar. Então, se você for olhar no trabalho que você está fazendo hoje, na sua equipe, você sempre vai encontrar alguma coisa de positivo para poder te motivar. O quarto passo é você ter empatia, né, pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, empatia é você saber se colocar no lugar do outro, né? E isso ajuda a desenvolver as pessoas da sua equipe, né? Desafiam os outros quando estes agem de forma justa, dão feedbacks, são construtivos, né? E ouvem aqueles que são necessários ser ouvidos, né? Então, a empatia está muito ligada com você poder se colocar no lugar da pessoa e ouvi-la. Então, para você se colocar no lugar do outro, você tem que pensar o seguinte: é fácil defender o seu ponto de vista, afinal de contas, né, ele é o seu ponto de vista. Só que, no entanto, você tem que olhar para a situação na perspectiva da outra pessoa, né? Então, saindo um pouquinho aqui da liderança no trabalho, vamos agora para o lar, né? Quem é casado sabe bem disso. Quando você está discutindo uma relação, por exemplo, com a sua esposa, você sempre vai olhar no seu ponto de vista. Então, no seu ponto de vista, você está sempre certo. Só que todo mundo aqui já deve ter ouvido isso, que o homem e a mulher, a mente dos dois são totalmente diferentes. Os dois pensam diferente. Os motivos, o que motiva, na verdade, são coisas diferentes. Então, se você for olhar na sua perspectiva, você sempre vai estar certo e ela vai estar sempre errada. Ou ele vai estar sempre errado. Só que se você se colocar no lugar da outra pessoa, tentando entendê-la, você vai ver que, na verdade, você pode estar errado, ou de repente nenhum dos dois. O que está faltando, na verdade, é a comunicação. Então, é preciso ter esse tipo de empatia. E querer ter esse tipo de empatia também, né? O líder ele tem que desejar
por isso que eu disse, desejar ser líder, para que ele deseje se colocar no lugar da outra pessoa, né? E cuidado com a linguagem corporal. Então, quando você cruza os braços, anda para um lado, para o outro, você morde os lábios enquanto alguém está falando, você está mostrando para outra pessoa como que você está recebendo aquilo. Então, às vezes, isso pode ser negativo, né? Dependendo da maneira com que você vai, lógico, reagir. Depende, a pessoa está te contando um problema e você está reagindo, você mostra que você não está gostando daquilo. Né? Você começa a coçar a cabeça, você vira para um lado, você vira para o outro, você cruza os braços, você coloca assim, aí a pessoa já vai ficar com medo de falar com você. Na próxima vez que a pessoa for falar, ela vai pensar 2, 3 vezes, deixa eu ver como que ele está agora, deixa eu ver como que ela está agora. Vai fazer um rodeio tremendo para deixar você calmo antes de falar com você. Isso dificulta a comunicação. E se não houver comunicação, né, entre o líder e os liderados, a coisa não vai andar. Então aprender sobre comunicação corporal é importante. E isso pode ser até um trunfo quando você está numa posição de liderança, tá? Porque você vai conseguir não só controlar, né, a sua linguagem, mas você vai saber também a dos outros. Então, quando você estiver conversando com alguém, você vai saber como que ela está reagindo, como se está reagindo bem ou não. Se você, de repente, na conversa tem que usar uma outra estratégia, né, para convencer a pessoa, coisa do tipo. E reage aos sentimentos. Então, assim, se você pede um assistente, né, por exemplo, que dá aqui, você pede um assistente para trabalhar até tarde mais uma vez, porque é necessário. Então, embora a pessoa aceite, você vai perceber um descontentamento na pessoa, se perceber um descontentamento. Então, é importante que nesse momento você reaja ao sentimento dessa pessoa, que você mostre para ela que você não gostaria de estar fazendo aquilo, que está fazendo só porque é necessário, que você não se sente bem com aquilo. Quando a pessoa também vier falar para você de um problema, seja pessoal, seja da empresa, e você vê que aquilo está deixando a pessoa triste, está afetando de alguma forma a vida da pessoa, reaja aos sentimentos dela. Mesmo que aquilo não tenha nada a ver com você, mostre que você se preocupe com ela. Vai fazer com que a pessoa tenha mais confiança em você. E o quinto passo são as competências sociais. Então, assim, os líderes estão sempre abertos, tanto para as coisas, tanto para as coisas boas, né, como para as coisas más, para as más notícias. Eles são especialistas em conseguir que a equipe defenda e fiquem contentes com uma nova missão do projeto. Então, está sempre conseguindo motivar as pessoas para uma coisa nova, mesmo que aquilo não seja o que a pessoa gostaria ou de repente represente um grande desafio. Então, assim, aprenda a resolver conflitos. Um líder ele tem que ser ele tem que ter essa competência muito bem resolvida, tem que saber resolver conflitos, tá? Por quê? Porque ele vai encontrar diferentes competências nas pessoas, ele vai encontrar pessoas diferentes, pessoas com interesses diferentes, né? Quando eu estava fazendo o Scrum Master, eu pude ver bastante isso. Eu pude ver coisas que eu não imaginava que acontecia na Bluesoft. Não que seja bom ou que seja ruim, mas o fato é que existem pessoas com vontades diferentes para resolver o mesmo tipo de coisa. Pessoas que olham de ângulos diferentes. E aí você precisa juntar essas duas visões, conciliar isso daí, para que você consiga chegar no objetivo e as duas partes saiam felizes e você consiga continuar o seu trabalho. Então, é importante que você aprenda a resolver conflitos. E aprender a elogiar os outros, né? A gente não tem esse costume, ou muitas pessoas não têm esse costume, mas é importante. Isso inspira até lealdade, né, da sua equipe, de você elogiar quando as pessoas fizerem alguma coisa boa, né? Quando as pessoas realmente merecerem. E interessante assim, tem um teste nesse link para você poder testar algumas das categorias aqui de inteligência emocional. Então, você pode testar, por exemplo, a sua autoconsciência, que seria o seu conhecimento, o quanto você se conhece, o quanto você se autogerencia, que seria o autocontrole, a questão da resistência, compreender os outros, seria a empatia, e o relacionamento, que estaria ligado com essas competências sociais. Então, são essas competências que eu falei com outros nomes, mas tem como você testar. Então, é um formuláriozinho, aquele formulário básico, né, que você vai lá, preenche um monte de coisa, e no final você tem o resultado de como está a sua situação ali. Esse aqui, por exemplo, é o meu. Então, ali eu pude ver que eu preciso melhorar, por exemplo, o autocontrole. Né? Então, eu já comecei a trabalhar no meu autocontrole, seguindo as dicas que eu dei para vocês aqui. Tá? Então, é isso. Obrigado.